nesses 15 minutos, que é o tempo da minha fala, o fundo eleitoral distribuiria R$ 1.150.000 para as contas de campanha. O fundo eleitoral, ou FEFEC, Fundo Especial para Financiamento de Campanha, nesse ano, para as eleições de 2024, é de R$ 4,96 bilhões, quase R$ 5 bilhões. Supondo um trabalhador que ganha um salário mínimo, precisaríamos 300 mil pessoas trabalhando todos os dias, sem parar, durante um ano, para gerar essa quantia. Quase uma cidade do tamanho de Blumenau para acomodar todas essas pessoas. É muito dinheiro. São 4,96 bilhões, quase 5 bilhões, para serem gastos em 45 dias de campanha. É muito dinheiro e muito pouco tempo. Sabemos que, para uma candidatura se eleger, é necessário dinheiro. Para uma boa campanha, uma campanha de qualidade, é necessário dinheiro. O dinheiro não garante uma eleição, mas a falta dele tira a possibilidade da disputa. No Brasil, hoje, temos 5 principais formas de financiamento de campanha. A primeira e a principal é através do FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A segunda, através do fundo partidário. O fundo partidário é uma quantia que cada partido recebe mensalmente para poder existir, para bancar suas contas. Uma parte dele pode ser usada durante o processo eleitoral. Temos as doações de pessoas físicas. Temos o financiamento coletivo, através de plataformas de crowdfunding, e o autofinanciamento. Sempre foi assim? Não, não sempre foi assim. Inclusive, as mudanças são recentes. Em 2015, foi aprovado o fim do financiamento privado de campanha. O que significava isso? Que as empresas não poderiam mais doar, patrocinar, virar sócio de um candidato. E essa decisão foi uma decisão importante, foi uma decisão certa, porque, a partir daí, além de se evitar todos os casos, né, as portas abertas que a gente já conhece, de corrupção, de caixa 2, existia muita opacidade, pouco controle, porque as empresas doavam, e para candidaturas já muito específicas. Então, o que aconteceu? Em 2017, foi criado o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, que era justamente um fundo público direcionado exclusivamente para financiar as campanhas das candidaturas representativas e competitivas. E por que é importante um fundo público? O fundo público é importante porque, imagine, se não tivesse um fundo público, quem teria, de fato, acesso a recursos para poder bancar uma campanha de qualidade? Pessoas ricas, pessoas já famosas, pessoas poderosas. E como ficariam todas as lideranças comunitárias, periféricas, pessoas que têm uma liderança, possuem suas causas, possuem a sua representatividade de fato nas demandas coletivas? Qual a chance dessas candidaturas competirem, de fato, numa jornada eleitoral? Então, o fundo público ele é fundamental se a gente quer garantir diversidade e representatividade na democracia. Sem diversidade, não há democracia. Então, a questão nossa aqui, o que a gente tem que se colocar como problema, não é a existência do fundo, mas como ele é usado, como ele é utilizado, porque é necessário que o seu uso seja aprimorado. Seja primeiro conhecido e depois aprimorado. Fazendo rapidinho uma linha do tempo. Primeira vez que o Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi colocado em uso, esse instrumento democrático foi colocado em uso. 2018. É recente.
Então, faz parte do processo democrático nosso, como cidadãs e cidadãos, nos apropriarmos desse novo instrumento. Não só os eleitores, mas as candidaturas também. Por quê? Porque os partidos já existiam, funcionavam de um jeito. Mudou o processo e, muitas vezes, continuam atuando da mesma forma. Então, vamos lá. 2018, primeira vez que o fundo é utilizado, ele foi de 1,7 bilhões. 2020, 2 bilhões. 2022, 4,9 bilhões. E este ano ele é de 4,96 bilhões, quase 5 bilhões. É muito dinheiro para pouco tempo. Eu vou começar a falar dos partidos, depois eu volto. Os partidos políticos são instituições privadas. Cada um com a sua ideologia, seu espectro, mas eles são instituições privadas. E, muitas vezes, não existe a transparência das decisões partidárias, das grandes decisões partidárias, é muito baixa a transparência. Além de baixa transparência, normalmente são feitas a portas fechadas, numa cúpula partidária. Então, é como se a gente precisasse ter mais democracia dentro do próprio partido, para que, efetivamente, candidaturas representativas possam ter vez e voz em sua representação, não só da sociedade, mas da própria estrutura partidária. Em 2019, eu fazia parte de uma reunião no Ministério Público de São Paulo, onde haviam vários movimentos de mais mulheres na política, do qual eu também faço parte. E foi ali que eu descobri a tal das atas das executivas nacionais dos partidos, no site do TSE, num link bem escondidinho. Aí você clicava, apareciam todas as atas, e aí eu fiquei chocada com o que eu vi. Eu abri uma ata, era de um partido, eram 3 páginas de Word, com o logotipo do partido, o nome dos participantes da executiva e os critérios da distribuição do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Uma tabelinha de 4 linhas, 2 colunas, que dizia mais ou menos assim: 35% para candidaturas majoritárias, 35% para candidaturas proporcionais competitivas e 30% para candidaturas femininas. Atenciosamente, assinava o presidente do partido. Aquelas 3 folhas de Word equivaliam a aproximadamente 250 milhões de reais. Como é que funciona a dinâmica? O partido faz, na sua reunião nacional executiva, a decisão de como vai distribuir o FEFEC que recebe. Os partidos recebem o fundo eleitoral de maneira igual? Não. Como é que acontece? Depende é proporcional à quantidade de votos e ao tamanho da bancada. Então, tem diferença entre os partidos. Nessa nacional, ele define os critérios de como ele vai distribuir, mas definição ampla. Define os critérios, publica em seu site o valor total do FEFEC e os critérios, envia ao TSE essa ata, o link onde está publicado o site, que teoricamente é a publicização desses critérios, envia os dados bancários de uma conta corrente aberta exclusivamente para o recebimento do fundo, e, dali a alguns dias, milhões em conta. Prosseguindo, isso já me deixou muito tensa, porque, de novo, é importante a existência de um fundo público que dê, de fato, chance e oportunidade real para candidaturas representativas. Mas a gente precisa, como sociedade, pressionar para que isso, de fato, aconteça. E essa chave da mudança do financiamento privado para o público
ela demora um pouco para cair. Demora, inclusive, para as próprias candidaturas, que elas devem exigir, elas devem negociar com o próprio partido, porque é direito. Numa outra reunião, a gente estava estudando os efeitos da primeira vez que esse instrumento foi utilizado. E aumentou a possibilidade de mulheres se candidatarem, de fato, aumentou a possibilidade de diversidade. Mas a gente estava vendo os resultados. Algumas informações importantes. Uma, proporcionalmente, as mulheres receberam menos que os homens. 2, as candidaturas pretas receberam menos que as brancas, muito menos. 3, o direcionamento do FEFEC foi para a reeleição de candidaturas de candidatos já tradicionais. E 4, a regra, que é 30% para as candidaturas femininas, que é o mínimo, que normalmente vira teto, mas é o piso, esse 30% não foi atingido pela maior parte dos partidos. Essas informações são valiosas, mas de que adiantava olhar essas informações após as eleições, depois que já tinha acontecido? Como é que a gente iria interferir? Como poderia interferir durante o processo, para que esse dinheiro chegasse, de fato, a candidaturas? Bem, e outro ponto que a gente não encontrava em nenhum estudo é quando o dinheiro chegava na candidatura. Porque faz muita diferença. Faz muita diferença o dinheiro chegar logo nas primeiras semanas de uma campanha de 45 dias, que é pouco tempo, ou chegar faltando 3 dias. E a gente sabia que isso tinha acontecido com muitas candidatas. Bom, foi aí que descobrimos que, por lei, toda candidatura tem até 72 horas para avisar, para informar ao TSE qualquer dinheiro, recurso que pingue na sua conta de campanha. Até 72 horas. É lei. Se a candidatura não faz isso, ela pode ter vários problemas durante o processo. E, quando o TSE recebe essas informações, ele publiciza em seu site, deixando para domínio público, ou seja, qualquer pessoa, consulta pública, qualquer pessoa pode acessar. Então, espera aí, se a gente tem a informação, ela é pública, a gente tem que usar, a gente precisa usar. Foi aí que surgiu o 72 horas. O 72 horas é uma iniciativa que disponibiliza os dados e as informações em tempo real de todo o dinheiro, de todo o repasse para as candidaturas durante uma eleição, durante todo o processo de campanha. Então, você consegue acompanhar dia a dia como as candidaturas estão recebendo o dinheiro em conta. Tem uma passagem que foi bem importante em 2020, que um grupo de candidatas não tinha recebido nada, já tinha mais de 20 dias de campanha e nada. Foram falar com o dirigente municipal, cadê o dinheiro delas? Porque o partido sempre promete recurso e suporte. Cadê o dinheiro delas? Aí o dirigente, olha, veja bem, a Nacional ainda não liberou, estamos com muito problema e tudo mais. Aí o que elas fizeram? Projetaram a plataforma 72horas.org, esse é o endereço, projetaram na parede da sala que elas faziam a reunião, e foram lá, foram no filtro. Município, que elas competiam, município, partido, tipo de financiamento, FEFEC, Enter. Os números falavam por si só. Haviam vários candidatos do mesmo partido que elas, com o dinheiro em conta, fazia semanas. Então, esse é um exemplo de, efetivamente, como a gente pode, de fato, ampliar a nossa participação, tanto como eleitores, como candidaturas, e até dentro dos partidos. Eu queria convidar rapidamente a Andréia, que é uma mulher negra. Ela está vestindo bermuda e camiseta, cabelos curtos, e ela vai compartilhar com a gente o palco. Venho aqui para dar minha cara para bater, para que os próximos não tenham que apanhar. Ano de eleição, pequenas candidaturas, lideranças
Os pontos cegos sociais que resolvem ser autorrepresentantes das suas mazelas, dos seus sonhos, dos seus desejos, quando eles chegam no partido, grande maioria fica partida. Falando em cotas, você nunca sabe se você vai ser encaixado, se você... Porque ainda você tem que concorrer com aqueles que sempre foram brancos e agora, por uma questão de oportunidade, se declaram pretos e pardos. Fundo partidário, esse já é um outro dilema. É praticamente um chá de revelação. Você só sabe quanto vai receber no último momento. Quem decide nunca foi um sistema democrático. Tem que ver de quem você é protegido, ou se você é um bem-nascido, com um sobrenome do ideal. E a gente vem aqui para dar a cara para bater, para que os próximos não tenham que apanhar da mesma forma. A gente quer transparência, a gente reivindica. Porque não adianta todo um processo, toda uma ideologia, se na hora do vamos ver, é sempre a mesma camada que chega na esfera do poder. Como a Andréa, centenas e milhares de candidaturas passam por isso. Então, só queria deixar registrado duas coisas. A informação é importante, a informação pode mudar o jogo. 2, não é só sobre dinheiro, é sobre representatividade, democracia e futuro. Muito obrigada.